Bem-vindos de volta. Hoje temos o privilégio de receber Karen Kwiatkowski, tenente-coronel aposentada da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela trabalhou no Pentágono, também ocupou várias funções na Agência de Segurança Nacional e é autora com foco em temas como inteligência militar. Tenho acompanhado o seu trabalho, então é uma grande honra finalmente tê-la aqui no programa. Muito obrigada por me receber. Estou feliz de estar aqui. Bem, parece haver um sentimento crescente nos Estados Unidos de que o establishment de política externa do país se tornou excessivamente intervencionista. Isso não é novidade, mas eu queria entender um pouco melhor essa relação entre a inteligência militar e a política externa, porque se supõe que a segunda seja orientada pela primeira. Muitas vezes, porém, fica a impressão de que a política externa é influenciada mais pela ideologia do que pela inteligência. Ou, pelo menos, de que as duas estão em competição. Especialmente em guerras como a do Iraque, em que tenho a impressão de que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos tinha avaliações e opiniões diferentes daquelas que o governo acabou adotando. Eu queria saber se você poderia falar um pouco sobre isso. Sim. Bom, quer dizer, passei 20 anos nas Forças Armadas. Não sou oficial de inteligência, mas trabalhei com eles e sou usuário desse tipo de informação. Quando eu estava no Pentágono, eu usava produtos de inteligência. E ao ver o que a inteligência produzia e recomendava, seus relatórios, suas avaliações, e ao usar isso no meu trabalho lá, também pude ver como aquilo era abusado, usado de forma indevida, selecionado a dedo, enfim. E isso foi lá em 2002, 2003, no período que antecedeu a invasão do Iraque. Então foi uma invasão baseada em mentiras. E as mentiras produzidas usavam o trabalho e os produtos de inteligência, mas não os usavam por completo. Eles selecionavam aquilo como se fosse um cardápio e escolhiam certas coisas. Na verdade, no caso de 2002 e 2003, pegamos coisas que sabíamos que não eram verdade, coisas que depois ou ao mesmo tempo já tinham sido descartadas. Mas porque aquilo era apresentado, sabe, como ultra-secreto ou secreto, vindo da inteligência em algum momento, os formuladores de políticas que trabalhavam dentro do Pentágono, os nomeados políticos, em particular, o Escritório de Planos Especiais, que foi o que eu acompanhei, escolhiam e criavam uma nova narrativa, uma narrativa diferente. E então vendiam essa narrativa por meio de vazamentos para grandes veículos de imprensa. O que é interessante, porque vemos isso como uma forma de entender nosso governo hoje. O que está sendo vazado para o Axios? O que está sendo vazado para o Wall Street Journal? O que está sendo vazado para o The Washington Post e o New York Times? O que eles estão noticiando? Com quem o Trump está irritado por causa dos vazamentos e com quem ele não está irritado? Enfim, o mesmo processo funciona. Desculpem todo o barulho de fundo aqui. Tenho gansos, patos e um cachorro. Mas, enfim, a inteligência está aí para ser usada pelos formuladores de políticas. Obviamente, a inteligência está aí para ser usada por quem toma decisões militares e para orientar essas decisões. Mas o que vemos é que eles a usam como um selo para dar uma marca de autoridade ou legitimidade ao que já querem fazer. E isso, como você disse, é movido por ideologia. E também é movido por amizade, alianças, pela oligarquia, se você quiser chamar assim. As pessoas ao redor do governo, os oportunistas, os beneficiários, as partes interessadas que financiaram este ou aquele político. E não estou falando só da AIPAC, estou falando de qualquer um. Você compra um político e espera obter alguma coisa com isso. Então esse é o nosso sistema. Essas pessoas gostam de ver e usar informações de inteligência quando elas apoiam o que já querem fazer. Então, resumindo, elas não dão ouvidos à inteligência, não usam informações de inteligência para embasar uma decisão sábia. E claro, também temos uma Constituição que supostamente diz que, se você vai entrar em guerra, essa guerra deveria ser discutida, debatida, aprovada e autorizada pelo Congresso antes.
Agora, temos a Lei dos Poderes de Guerra, que diz que você pode fazer o que quiser por 60 dias. Mas não é isso que ela realmente diz. Ela não diz que você pode fazer o que quiser por 60 dias. Mas o Congresso gosta de não fazer o seu trabalho. Ele simplesmente prefere ficar de braços cruzados. E isso acontece porque muitos no Congresso também querem guerras. Porque para nós, para o governo americano, a guerra dá lucro. A guerra é uma forma de retribuir favores aos seus doadores. Em particular, a guerra por Israel é uma forma de satisfazer não só a AIPAC, mas também seus amigos em Israel. Isso vale especialmente para Trump, mas certamente também para Biden. Quer dizer, olha a equipe do Biden. Era muito pró-sionista. Tinha o Anthony Blinken. Esses caras chegam ao governo com suas próprias agendas. E a inteligência é usada apenas para servi-los nessa agenda, em vez de informá-los. Então não é como uma guerra normal. Como seria de se imaginar, certamente não é como na defesa. Na defesa, você diz, bem, alguém nos ameaça, precisamos estudá-lo, precisamos garantir que nossa inteligência seja muito boa, para que quando nos defendermos ou respondermos a esse ataque ou possível ataque, nossos recursos limitados, todos os recursos são limitados, sejam usados da maneira mais eficaz. É isso que um defensor faz. Dizemos que estamos defendendo alguma coisa, mas, na verdade, estamos sempre em guerra ofensiva. Estamos sempre travando guerras expedicionárias. E o propósito disso, de um lado, é ideológico, mas, na verdade, é gerar dinheiro para o sistema que desenvolvemos. Bem, com a guerra contra o Irã, parece que quem comprou os políticos, como você disse, os sionistas, obviamente tem um papel central nas políticas dos Estados Unidos aqui. Então, foi principalmente só o lobby sionista que pressionou fortemente por essa guerra, ou foi uma luta mais ampla por hegemonia? E, de novo, como você vê as pessoas que selecionam essas informações a dedo? Porque isso me lembra um pouco o meio acadêmico. Há acadêmicos que já têm uma conclusão que querem alcançar e saem selecionando as evidências e as referências que servem a essa conclusão. Parece algo semelhante. Sim, realmente é. E, na verdade, é algo humano estabelecer qual você quer que seja a verdade ou qual você quer que seja a história, e depois sair em busca de evidências que sustentem isso. Então, é muito normal que as pessoas façam isso. Quando os governos fazem isso, é claro, obviamente, você entende por que fazem. Porque manipulam as coisas para conseguir o que querem. E, claro, ideologias estão envolvidas, amizades estão envolvidas, alianças estão envolvidas. Dinheiro, obviamente, está envolvido. Favores. Na verdade, para mim, o governo não passa de uma enorme máquina de favores. Ele existe para realocar recursos comuns para, você pensaria que para o país em benefício das pessoas. Mas na realidade não funciona assim. Eles são alocados para, se eu quiser construir moradias, eu não simplesmente construo moradias. Eu encontro um sujeito do setor imobiliário que doou para minha campanha e garanto que ele consiga o que precisa. Então, é essa realocação de recursos. É esse o jogo que eles estão jogando. E a guerra envolve muitos recursos, então há muitas oportunidades de realocação ali. Mas acho que, na questão do Irã, sabe, estamos nesse caminho. Os Estados Unidos estão nesse caminho em direção ao Irã. Há décadas, certo? Porque esse plano, se você voltar ao projeto para um novo século americano, se voltar aos documentos escritos por um dos think tanks neoconservadores, e certamente muitas das pessoas, alguns israelenses, eu esqueci o nome do artigo, meu Deus, eu deveria ter pesquisado isso. Mas enfim, é um programa de expansão israelense que exige a redução de poder, ou a introdução do caos, ou o desmantelamento de vários estados que representam um risco regional para Israel. E essa lista foi exposta de forma bem conhecida pelo general Wesley Clark, depois que ele se aposentou por volta de 2006 ou 2007. Ele estava num programa e disse sim, havia 6 ou 7 países e são estes aqui.
E nós passamos por 6 desses 7, certo? Um por um. Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria e por aí vai. E não fizemos o Irã. Então, por que não fizemos o Irã? Bem, 93 milhões de pessoas. Ninguém pode, você sabe a história do Irã. É um inimigo formidável. Tem grandes aliados. E também é muito diferente desses outros países pequenos que manipulamos. E claro, essa manipulação não é apenas militar. Como vemos na Ucrânia, entramos com pressão ou punição econômica. Entramos com pressão ou punição política. Manipulamos eleições. Fazemos revoluções coloridas. Sabe, a CIA, eu digo nós. Eu não faço isso. A CIA faz isso com o meu dinheiro. Eles pegam a minha pequena contribuição em impostos, juntam com a de milhões de outras pessoas e então conduzem operações em países estrangeiros para mudar seus governos, para garantir que eles façam a nossa vontade, ou no caso do Oriente Médio, a vontade de Israel, ou que isso apoie o plano maior de Israel. Então o Irã sempre esteve no fim desse caminho, e acho que muita gente nunca imaginou que os Estados Unidos enfrentariam o Irã. E a razão de não termos imaginado isso é que há 35 anos, talvez mais, os militares vêm simulando o que seria necessário para entrar no Irã. Como isso seria? Como conduzir uma invasão? Como tirar proveito daquele país? Como levar aquele país à ruína? Como mudar o governo daquele país? Fizemos todos esses jogos no papel, em simulações de mesa, e em nenhum caso saímos vitoriosos. Em nenhum caso encontramos uma ideia ou um conjunto de ideias que funcionasse. Então é bastante lógico que provavelmente não faríamos isso com o Irã. Mas aí Trump fez isso. E claro, ele acha que é ótimo. Trump diz: todos esses outros presidentes deveriam ter lidado com o Irã, mas não lidaram. Eu lidei. E isso é bem insano, considerando o que essa guerra fez com as nossas forças armadas e como expôs um grande conjunto de fraquezas que os militares têm nas nossas estratégias. Todo o projeto imperial, sabe, ficou exposto. Foi como se uma cortina tivesse sido puxada. Sabe, em O Mágico de Oz, a gente vê que não tem nada ali. E isso assusta, como americano, porque meio que confiávamos que todos os outros países respeitassem nossa grande força militar. E agora vemos que, bem, não conseguimos nem... Primeiro, ela não é tão grande assim. Segundo, não fazemos ideia de como aplicar essa força de maneira eficaz. Sabe, a perda de interceptadores, de mísseis de médio e longo alcance. Se você olhar como os utilizamos, mandamos 2 ou 3 interceptadores PAC-2, PAC-3, 5 ou 6, 10 ou 11, para interceptar um único míssil que está chegando. Essas coisas custam muito dinheiro, então é uma aplicação muito inadequada dos nossos recursos. Com nossos mísseis e outras coisas que lançamos contra o Irã, que foram muitas. Quer dizer, basta olhar todos os lugares que bombardeamos no Irã. Mas nos últimos tempos, desde que isso voltou a se intensificar, a gente no CENTCOM dizendo: bem, não conseguimos encontrar novos alvos. Estamos atingindo os mesmos alvos 2 ou 3 vezes e os iranianos estão apontando isso. Alguns desses alvos não são militares. Claro, nós sabemos disso. Nunca foram. Não eram desde o primeiro dia. Quer dizer, quando atingimos a escola, aquele foi um alvo recomendado por IA, ou recomendado por Israel, ou talvez os americanos tenham sugerido. Mas isso foi visto como parte da guerra psicológica. Sabe, por que não matamos um monte de filhos dos oficiais superiores? Isso seria bom. Isso partiria o coração deles. Quer dizer, quebraria a vontade deles. É claro que partiu o coração deles, mas não a vontade. Enfim, nós não sabemos lutar. Não sabemos lutar com o que temos. Nosso sistema não foi projetado para prevalecer numa guerra expedicionária contra qualquer tipo de país-alvo que consiga revidar. E, se você olhar para todas as guerras que travamos no Oriente Médio e em outros lugares, não vencemos nenhuma. Algumas pessoas dizem que vencemos a Primeira Guerra do Golfo, a Primeira Guerra no Iraque. Mas o problema é que eles não tinham marinha, tinham exército. Não tinha marinha, não tinha força aérea. E nós planejamos aquela operação seguindo um manual. Sabe, Norman Schwarzkopf,
Não sei se você se lembra do Norman. Ele recebeu enorme crédito não só por ser um gênio, e eu acho que ele era um homem inteligente, acho que era uma pessoa inteligente, mas também pela disciplina militar e pelo planejamento que colocou naquela operação. Claro, havia financiamento ilimitado, certo? Outra coisa planejada com antecedência. Financiamento ilimitado para todos os cenários, contra um inimigo fraco, contra, basicamente, uma operação contra um exército de quarta categoria. E eu não tenho certeza de que vencemos aquilo. No meu entendimento, eu não chamo isso de vitória. Não foi uma vitória justa. É como bater numa mulher, certo? É como se um cara dissesse, eu briguei. Bom, ela pesava 50 quilos. Tá, sim. Talvez você não devesse se gabar disso. Então eu não acho que tenhamos vencido nada. A gente não sabe como, não treinamos. Não praticamos lutar contra alguém que consegue revidar. E aí, sabe, não planejamos, tipo, o que acontece se algo maluco acontecer. O que acontece se o impensável acontecer, se eles revidarem, se o governo deles não cair, se eles se unificarem e se não conseguirmos sustentar nossa longa linha logística? O que acontece então? Era como se nossos militares nunca tivessem pensado nisso. Agora, isso não é inteiramente culpa da inteligência. A inteligência deveria dizer, estas são as possibilidades. Estes são os pontos fortes do inimigo. Pela minha experiência, nossa inteligência não necessariamente diz aos comandantes quais são nossas fraquezas. Isso é operações, certo? Quer dizer, esse é o seu treinamento. Há outros números G, o seu J5, o seu J3, o seu J8 que cuida do dinheiro. São essas pessoas que dizem a você o quanto o seu exército está preparado. A inteligência diz o que você vai enfrentar quando for contra esse inimigo. E eles estudaram o inimigo. Então, acho que a nossa inteligência não foi ruim. Acho que todos os alertas sobre enfrentar o Irã foram feitos. E eles não quiseram ouvi-los. Então, não os ouviram. E veja, Tulsi Gabbard. Trump humilhou publicamente Tulsi na última guerra de 12 dias. Humilhou publicamente Tulsi quando alguém perguntou a ele, bem, a inteligência não forneceu a você essa informação, dizendo que era isso que vocês poderiam enfrentar? Ou nós não dissemos a eles que eles não tinham armas nucleares em 2 semanas? E ele diz, bem, não me importa o que ela disse, não me importa o que ela disse. E isso resume tudo. Os presidentes não se importam com o que a inteligência diz. E, infelizmente, embora não acreditem na inteligência, eles tendem a acreditar nas operações, no planejamento e na equipe financeira que dizem a eles, sim, conseguimos fazer isso. Sabe quem é? Isso, Bradley Cooper, o almirante Brad Cooper, do CENTCOM, sabe? Ele é do tipo que dá um jeito. Claro que o senhor quiser. Nós fazemos. Sim, senhor, vamos fazer o que o senhor quiser, sem a menor ideia de como ele vai fazer isso e de como vai lidar com o plano B, o plano C. Eles nem sequer têm esses planos. Então agora, eles estão pedindo... Bem, você viu isso. Eles estão mandando um e-mail, sabe? Ei, pessoal, alguma ideia criativa do que a gente poderia fazer? Dá para imaginar estar no exército e receber a notícia de que veio uma mensagem pedindo ideias às tropas sobre como fazer a guerra correr melhor? Quer dizer, isso é absolutamente... Eu fico chocado com o fato de isso ter acontecido de verdade. É uma loucura e, do ponto de vista do comando, é muito constrangedor. Por que arriscar vidas sem ter a menor ideia do que está fazendo? Então, sim, eu culpo nossos principais comandantes. Obviamente os políticos. Mas eu acho que nossa inteligência não é ruim. E claro, Israel também não acha que nossa inteligência seja ruim, porque toda a nossa inteligência na região é fornecida pela Mossad. Nós realmente não temos nenhuma inteligência humana própria naquela região. Bem, a inteligência mostrou que sim, o Irã, em termos de seus objetivos, não estava buscando armas nucleares. E, de novo, todos esses jogos de guerra que foram simulados também previram que isso teria muito pouca chance de dar certo. Mas, como você disse, do fim dos anos 90 até pelo menos o início dos anos 2000, ficou evidente que isso seria feito de qualquer forma. Como o general Wesley Clark apontou, esse seria o grande desfecho final depois de derrubar os 6 países anteriores.
o Irã seria essencialmente a cabeça da cobra a ser derrubada na região. Então, de certa forma, isso já tinha sido decidido, independentemente do que a inteligência dissesse. Mas acho que muitas vezes essa suposição também é compartilhada na Europa. Quer dizer, tudo bem, talvez os jogos de guerra não estejam dando certo, mas a premissa é sempre a de que os Estados Unidos têm capacidades ilimitadas e que, se apenas demonstrarem a intenção de fazer algo, conseguem realizar. E acho que quando entraram no Irã e as coisas começaram a dar muito errado, esse era meio que o slogan que todo mundo repetia na TV, que sempre haveria uma dor de curto prazo, obviamente como os jogos de guerra tinham indicado, mas que haveria um ganho de longo prazo. Então vamos apenas aguentar firme, absorver o custo e vamos sair do outro lado. Mas não, eu acho que esse é o problema quando uma política já foi definida, independentemente das informações de inteligência. Mas também, como você disse, parece que para um realista político como John Mearsheimer, a premissa costuma ser que os estados vão buscar a hegemonia, porque essa é a situação de segurança mais ideal se alguém é totalmente dominante. E é assim que os estados geralmente pensam. Mas também se vê que a hegemonia pode ser uma maldição, porque se você acha que pode fazer tudo, então não há mais equilíbrio. E isso muitas vezes eleva os falcões dentro desse sistema. Além disso, quando se é todo-poderoso, não há necessidade de definir prioridades. Pode-se estar em toda parte, o tempo todo. Além disso, quando você é todo-poderoso, pode-se dar ao luxo de cometer muitos erros e absorver esses custos, aparentemente bem, indefinidamente. Pelo menos até a gota d'água. E a guerra também vira algo distante, porque você mesmo não sofre tanto. E eu estava me perguntando, depois de um tempo, os custos começam a se acumular, como acontece com todos os estados todo-poderosos. Você vê as Forças Armadas dos Estados Unidos correndo um perigo real agora? Claro, temos o esgotamento de armas. E há também a imagem. Quando todo mundo acha que as Forças Armadas dos Estados Unidos são todo-poderosas, as pessoas ficam um pouco cautelosas. Não podemos segui-los na escalada. Agora, os iranianos meio que provam que podemos. Então, como você vê o impacto disso sobre os Estados Unidos? Porque não é uma coisa boa ver o país mais poderoso do mundo escorregar assim. Na verdade, é uma situação muito incomum. Talvez não ao longo da história, mas nas nossas vidas, acho que isso é bem incomum. Sabe, havia essa crença de que tínhamos todo esse poder e que o nosso poder fazia parte dessa energia de liberdade econômica e, sabe, enfim. Então, esse império americano era realmente sólido. Essa era a crença. Mas, sabe, já sabemos há muito tempo, como você sabe, 40 trilhões de dólares em dívida, crescendo 2 trilhões de dólares por ano. É isso que temos, não conseguimos pagar isso. 40 trilhões de dólares é muito dinheiro. Não conseguimos pagar isso. Há uma relutância crescente no mundo em investir em um país tão endividado. E isso sem contar as guerras. Então isso já se sabe há algum tempo. Antes de expormos as fragilidades logísticas, operacionais e de liderança das nossas Forças Armadas com essa ofensiva contra o Irã, agora vimos que não só, mas o nosso sistema de produção militar, que todos conhecemos, o complexo industrial militar, sabemos como ele funciona. Sabe, itens de alto valor muito caros, com longas cadeias logísticas, é isso que dá dinheiro. Muita munição barata, muitos drones baratos que você consegue reproduzir rapidamente. Não investimos nisso. Não fizemos isso porque não é lucrativo. Nosso sistema de acesso a military acquisition system is driven by profit. And that's fine, because, that's the marketplace. E tudo bem, porque sabe, esse é o mercado. Ele é movido por duas coisas, lucro e controle sobre políticos. Então você pode ter certeza, e foi isso que vimos, de que há competição de verdade em tecnologia militar, produção, custo, confiabilidade, todas essas coisas boas que você gostaria de ter. Equipamentos baratos, confiáveis, letais, que resistam em campo e sejam fáceis de manter. Todas essas coisas boas. Nada disso dá muito dinheiro para as nossas 5 grandes corporações de defesa.
Então elas não buscam isso. E nossos orçamentos militares, há décadas, não são escritos pelo Congresso, nem pela cúpula do Poder Executivo. Eles são escritos pelos próprios contratados que vão receber o dinheiro. Então dizem, sabe, essa é a próxima grande coisa, vamos ter isso, vamos dominar, vai dar tudo certo. Mas, na verdade, isso só serve para conseguir contratos enormes, ter muito desperdício e gordura nas empresas. Sabe, isso realmente não tem prestação de contas. A gente reclama que o próprio Pentágono literalmente tem, sabe, bilhões e bilhões de dólares que ninguém consegue rastrear. E dizemos, bem, não conseguimos passar por uma auditoria. Mas sabe, essas empresas que estão parasitariamente fundidas ao Pentágono, como parte do complexo militar industrial. Se você fosse, digamos, um investidor que compra empresas para reestruturá-las e dissesse, vou analisar essas empresas, cortar toda a gordura delas e reorientá-las para que sejam altamente competitivas, enxutas, excelentes, bons investimentos e por aí vai, você ia se divertir muito, certo? Porque essas são empresas muito inchadas, obesas, que desenvolveram não eficiências, mas ineficiências para lucrar. Então o sistema inteiro está quebrado. E é isso que você está vendo. Quer dizer, quando você usa sistemas de $500 mil ou mísseis de $100 mil e os desperdiça contra algo que custa ao inimigo $15 mil ou $20 mil, e eles têm literalmente centenas de milhares desses, enquanto você só tem uma quantidade pequena dos seus interceptadores caros, ou seja lá o que for, isso é sinal de que você está em sérios apuros. Nós sabíamos disso. Na verdade, se não sabíamos antes de entrar no Irã, e deveríamos saber, e acho que a inteligência provavelmente sabia, certamente descobrimos na primeira semana da guerra. Sabe, a proporção entre as nossas perdas e as perdas deles, o nosso investimento versus o investimento deles, a nossa eficácia versus a eficácia deles. E também não temos desculpa para dizer que se pode bombardear alguém do ar até provocar uma mudança de regime. Há quantas décadas tentamos fazer isso? Nunca funcionou. Sabemos que não funciona. Até os nossos políticos suspeitam que não funciona. Enfim, nossos equívocos e erros, que se acumularam na maneira como conduzimos nossas operações militares, ficaram expostos para o mundo inteiro ver agora, honestamente, só nos últimos 5 meses. Quero dizer, é claro, pessoas que estudam os Estados Unidos, até nas nossas escolas de guerra, pessoas que fazem análise. Bom, vou dar um exemplo. Doug McGregor, você o conhece, certo? Quando ele era major, quando estava na ativa no Exército, ele analisava coisas que estavam erradas no Exército. E disse, sabe de uma coisa? Estamos organizados de um jeito que vai dar errado. E ele escreveu, lembra, The Broken Phalanx, ou algo assim. E propôs uma reorganização radical do Exército, na forma como combatíamos em terra. Isso foi, acho, provavelmente nos anos 80, no começo dos anos 80, e então deram um tapinha na cabeça dele. Eles disseram, ótimo, muito bom, mas isso não se encaixa no nosso sistema de aquisição. Não promove os caras que nós já promovemos, e os caras deles estão vindo aí. Então, sinceramente, para quem estudou a antiga União Soviética no fim dos anos 60 e nos anos 70, quando ela começou a ficar realmente esclerosada, mal administrada, corrupta, ineficiente, mentia sobre tudo que o governo fazia, sobre tudo que o Estado fazia, claro, aquele era um Estado grande, certo? Quer dizer, o Estado, o povo, era um sistema quase comunista. Você olha para trás e consegue ver muita coisa do que está acontecendo no nosso país. Só que nós não temos comunismo. Então não foi esse ismo que fez isso conosco. É da natureza humana, e da natureza do poder e do crescimento, e da falta de responsabilização, da falta de transparência. Sabe, nada do que o nosso Pentágono faz. Não é só que você não consegue auditar as finanças. O americano médio não faz ideia de como nada disso funciona. E é por isso que eu acho muito engraçado que, sabe, Cooper tenha dito isso ou mandado essa mensagem às tropas. Eu não acho que as tropas façam ideia de como chegamos à situação em que estamos hoje no Irã.
E elas, estou falando das que estão no teatro de operações, escondidas em hotéis, ou se perguntando se vão ser, sabe, bombardeadas, elas evacuaram essas bases bem mais a leste. Sabe, estão perguntando a elas, alguém tem alguma ideia brilhante? E eles dizem, estamos totalmente confusos. Não entendo por que estamos aqui. Qual é a missão? Qual é o objetivo? Então, mais uma vez. E eu tenho que atribuir parte da culpa aos militares, porque, sabe, todos os homens das nossas forças armadas, e acho que os europeus também, estudam Clausewitz, estudam Sun Tzu, estudam, sabe, quem é o grande pensador naval que fala sobre o uso do poder naval? Nós estudamos guerras passadas, analisamos os equívocos e os erros, estudamos a filosofia da guerra. Então, tudo isso era facilmente previsível. Mas para onde foi tudo isso? Foi totalmente dominado pelos líderes político-militares e políticos. É exatamente. Bem, em nenhum lugar de Clausewitz ou Sun Tzu se defendeu que, sabe, se deixasse os fabricantes de armas financiarem os centros de estudos que vão produzir as informações divulgadas pela mídia, que orientam recomendações de política externa e que contratam, sabe, políticos fora do cargo e, sabe, que a realidade e a política externa fossem colocadas no mercado para serem compradas pelos fabricantes de armas. Quer dizer, é um desastre previsível, eu acho. Isso foi muito bem colocado. Tenho certeza de que houve alguns aproveitadores em todas as guerras, muito antes da era da internet. Mas sim, a forma como fazemos guerras, e nem é exatamente uma guerra, e acho que é meio assim que funciona, para blindar os americanos disso. Para a maioria dos americanos, não há guerra acontecendo, certo? E isso, nós nunca, acho que o Vietnã chegou um pouco mais perto de parecer uma guerra, porque tínhamos o alistamento obrigatório. E muitas pessoas voltavam de lá e não estavam se voluntariando para fazer várias missões no Vietnã. Só alguns faziam isso. A maioria cumpria seu período e voltava para casa. E compartilhava histórias ou lidava em suas comunidades com os problemas causados pelo serviço naquela guerra. E então, acho que isso trouxe a guerra para dentro de casa. E 58 mil mortos é muita gente, considerando a nossa população lá nos anos 70. Mas hoje não temos isso, não temos esse tipo de percepção do que realmente está acontecendo. Então os americanos não sabem o que está acontecendo. Eles olham o preço da gasolina e ele sobe e desce. Sabe, eles ouvem o que o Trump diz. É um vai e volta. Sabe, taco toda semana, mentindo sobre coisas, dizendo coisas que a gente não consegue verificar nada disso. O americano médio não consegue verificar nada. Só as pessoas que estão, sabe, estudando atentamente o que está acontecendo, têm uma noção da dimensão desse desastre para os Estados Unidos. E eu nem estou. Quer dizer, também é um desastre para os países. É um desastre para o Irã em muitos aspectos. Embora eles estejam se saindo bem. Quer dizer, mas não há essa percepção no nosso país. Não sei como os europeus veem isso. Talvez seja a mesma coisa, no sentido de que eles não sentem isso de verdade. Embora a crise energética deva despertar mais as pessoas na Europa do que nos Estados Unidos, porque gasolina a $4, embora isso não seja bom. Temos tanta inflação há tantos anos, desde a Covid, que as pessoas simplesmente esperam que os preços subam. E elas nem fazem a ligação com a guerra, nem mesmo nos preços da gasolina. É como se, sabe, tudo estivesse subindo, esse tipo de coisa. Então, simplesmente não percebemos isso. Então, isso é realmente uma guerra movida pelo Estado, não pelo povo. É uma situação de guerra criada por tecnocratas para ganhar dinheiro para os amigos deles. E no caso do Trump, ele realmente exagera na forma como consegue ganhar dinheiro. Trump sempre recua. As mudanças de posição dele são calculadas de acordo com o mercado e também com os investimentos dos amigos dele. E talvez com os próprios investimentos. Não sabemos exatamente, mas é muito evidente que, bem, não há moralidade nenhuma nisso.
E sabe, não estou dizendo que uma guerra possa algum dia ser moral, mas no caso de nós atacarmos o Irã em nome de Israel, isso é uma guerra ilegal. Quer dizer, por qualquer definição, foi um ataque ilegal. Ninguém realmente se importa, mas os iranianos têm a justiça do lado deles. Os iranianos, sabe, quando falam em defesa sagrada, é legítimo. E todas as pessoas no Irã, até as insatisfeitas, até aquelas que podem estar insatisfeitas com o governo. E quem não está? Quem não está insatisfeito com seu governo? Meu Deus, sabe, eu reconheço o direito de todos de estarem insatisfeitos com o governo. Mas eles, sabe, se unificaram. Eles são a parte prejudicada aqui. Isso não pode ser mudado. E o que os americanos deveriam sentir sobre isso? Bem, temos um político, um cara que elegemos, que fez campanha prometendo não entrar em guerras estrangeiras, trazer as tropas para casa, colocar a América em primeiro lugar. Foi eleito. E até ganhou o voto popular na segunda vez. E, ele simplesmente jogou tudo isso fora. Nós não temos controle nenhum. Os eleitores, as pessoas que o apoiaram, não têm controle sobre o que ele faz. Essa guerra não é nossa guerra, é uma guerra ilegal. Até que ponto o americano médio é responsável por isso? Eu não acho que nós, o americano médio, nos sintamos responsáveis por isso. Nem acho que a gente sinta a guerra. E acho que a única coisa estranha que aconteceu é que há 3 anos, quase 3 anos, nós assistimos Gaza ser devastada. Estávamos vendo, em tempo real, o apagamento dos palestinos em Gaza. E isso, na verdade, porque assistimos a coisas que nos entretêm. E estamos conectados pela internet, e o mundo todo também faz isso. Mas os americanos mais jovens, que usam mais as redes sociais do que talvez os mais velhos, que ainda se lembram da grande vitória na Segunda Guerra Mundial, começaram a se mobilizar porque coisas injustas estão acontecendo. Mas quantos dos que dizem Palestina livre, Israel está sendo muito sombrio no que está fazendo, são criminosos de guerra ilegais e tudo mais, quantos deles percebem que nós financiamos cada centavo disso? Mas os Estados Unidos financiam, em grande medida, o que Israel está fazendo. Ainda não existe uma linha de responsabilização da qual os americanos tenham consciência. E eu não sei se vamos chegar lá. Não sei se vamos desenvolver isso. Sabe, o outro perigo é mais ou menos o que você está falando, quando tudo desmorona. Acho que nossas finanças estão desmoronando ao mesmo tempo que a espinha dorsal das nossas forças armadas está se rompendo. E o nosso sistema está mostrando que não é apenas falho, é disfuncional. Então temos que mudá-lo. Eu estou tentando descobrir quais são as vozes no nosso país, especialmente no nosso governo. E, sinceramente, não encontrei nenhuma dizendo que agora é a hora de repensar, de reformular esse carro usado. Esse carro que dirigimos há 45 anos está quebrado. Estamos cansados de consertá-lo. E não vale a pena consertá-lo. Como seria uma defesa americana de verdade se somos um império? Precisamos debater isso. Somos um império. Não debatemos isso. Presumimos que isso significa que somos uma república, que faz parte do jeito americano ser uma potência hegemônica global, mesmo que não possamos pagar por isso. E mesmo que não consigamos sustentar isso. Então estamos em que uma grande mudança precisa acontecer. Se formos à falência, e se os militares tiverem êxito, se o Pentágono tiver êxito, se o Congresso tiver êxito em se recusar a corrigir as falhas e simplesmente despejar mais trilhões de dólares no Pentágono para as mesmas coisas de sempre, isso vai quebrar o nosso país. É o que eu acho. Acho que vamos ficar destruídos. Podemos ser destruídos simplesmente pela perda da nossa capacidade de nos endividar, certo? Se não conseguirmos gastar com dívida, se ninguém quiser comprar nossos títulos do Tesouro e não tivermos capacidade de imprimir mais dinheiro, quer dizer, não imprimimos de fato, mas, sabe, de disponibilizar mais dinheiro gastando com dívida, se isso parar, se essa máquina parar, nosso país vai desmoronar, certo? Se nossas forças armadas continuarem no caminho em que estão, não teremos forças armadas. E o mundo inteiro vê isso. Então, sabe, não acho que outros países vão vir nos bater.
Mas, fundamentalmente, instrensieristext nenhuma. Fundamentally, we don't have any defense and we're broke. There are other hegemons in the world, there are other interests. Sabe, há outras potências hegemônicas no mundo. Há outros interesses no mundo. Por que eles não veriam os Estados Unidos em frangalhos como uma enorme oportunidade? E, de novo, acho que Israel vê os Estados Unidos em frangalhos como uma enorme oportunidade. Mas isso é outra questão. Sabe, Israel é nosso aliado. Eles nunca fariam nada para nos prejudicar. Então, isso é uma coisa. Mas, se você pensa no mundo em termos de política entre grandes potências, Rússia, China, talvez outras, nós expusemos nossas fraquezas na liderança, no pensamento, na estratégia, na capacidade militar e nas finanças. Tudo ao mesmo tempo. Isso é uma crise. E quem no nosso governo está lidando com isso como se fosse uma crise? Ninguém. Trump está lá em cima, simplesmente mentindo.